E aí, pessoal, está na hora de dar um basta. A relação entre os números do Grêmio e o que o Grêmio produz. Hoje, temos reunião no Conselho e números serão apresentados. Ontem, tivemos um jogo na Arena e nós vimos o que foi apresentado. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esta comparação. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, para diminuir, nós vamos falar sobre isso, diminuir a conta da luz. Imagina você pagando apenas a taxa básica de luz? Pois é isso que acontece se você tem as placas solares da LR Energia Solar, parceira do canal. Você vai ganhar uma camisa autografada se assinar um contrato com eles. Fale agora com a LR Energia Solar. Entenda os planos. No primeiro mês, você já vai pagar abaixo do que você paga. Não tem desculpa, não tem porquê. LR Energia Solar. Gente, eu poderia começar esse vídeo aqui, ou falar hoje, sobre o jogo. Porque é uma vergonha fazer o que fez o Grêmio. O Renato, a coluna que eu fiz hoje em GZH, Renato critica o seu próprio esquema, porque ele disse, viram, não dá para jogar com 2, não dá para jogar com 4 homens lá na frente. Sempre jogou. Sempre jogou. Quando pediu para contratar o Marinho, era para jogar Marinho, Douglas, vocês lembram? 4 homens na frente, nem era o Douglas mais, era Marinho, um centroavante, o André Balada, o Luan, e mais o Everton Cebolinha. Sempre jogou. O Inter tá jogando com 4 na frente. Todo mundo joga. Mas o Grêmio cria discursos, um em cima do outro, se enrola nos seus problemas e aos poucos vai sempre chegando nesse ponto aqui. O Grêmio apresenta hoje o relatório financeiro na reunião do Conselho. E o que é o relatório financeiro? Para dizer quanto gastou, quanto arrecadou, qual a relação. E o Grêmio hoje vai apresentar, então, o pedido de suplementação orçamentária, que todos os anos acontece. Todos os anos o Grêmio, ou as gestões do Grêmio, pedem suplementação. O que é a suplementação? Tu, quando lá informa o teu orçamento, lá no início do ano, no final do ano passado, no início do ano, tu vai lá e informa, eu vou gastar tanto por mês, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E aí nós vamos chegar, então, ao número final. No meio desse ano, tu diz, precisei gastar mais isso aqui, precisei gastar mais isso aqui. Tu vai no conselho, apresenta esses números e o conselho, em 100% das vezes, vai lá e te autoriza a gastar. É preciso dizer, apenas autoriza de forma formal, porque o dinheiro já foi gasto. Então, essa é uma praxe dos orçamentos e isso não é diferente no Grêmio. Mas tu apresenta também as evoluções de receita. E o Grêmio arrecadou mais do que tinha previsto, 29 milhões. Mas gastou muito mais. Muito mais. O Grêmio incrementou muito os seus custos. E vai apresentar um déficit de 58 milhões e 100. 35 milhões a mais do que havia previsto. O Grêmio atingiu 100 milhões de endividamento bancário. A dívida total do clube chega a 700 milhões. Esse número aqui pode, inclusive, comprometer o Profut do Grêmio. É um caos esse número aqui. E isso tudo para ver o que nós vimos ontem. Por isso a comparação. O Grêmio chega a 100 milhões de endividamento bancário. Sabe o que isso representa em juro por ano? O Grêmio entra numa seara muito preocupante. Atentem-se para o que eu estou dizendo. O Grêmio aumentou em mais de 30 milhões os salários. Mais de 11 milhões
o direito de imagem. Aumentou a previsão em premiação. Prêmio o quê? O quê? E aí, claro, tem a ver também, muitas vezes, a enchente criou uma série de custos, então o Grêmio teve muito mais custo em outros custos, como eles botam outros gastos. A situação aqui é preocupante. Por outro lado, o Grêmio vendeu mais do que imaginava para esse momento. O Grêmio conseguiu faturar um pouco mais em publicidade e patrocínio. O Grêmio melhorou seu contrato de TV. Só que quando tu melhora 2 e gasta 4, não é melhor. Tá na hora, gente, de, primeiro, questionar o trabalho do futebol. Questionar de verdade. Questionar de verdade. E aqui eu não tô nem criticando o vice de futebol. Eu tô criticando o Grêmio. Porque muitas vezes o vice de futebol é só a pessoa que a gente olha. Não é nem isso. Eu tô criticando a estrutura do Grêmio. Que não consegue falar com o Renato. A entrevista ontem do Renato. O Renato vai pro passado, assim, lá pelas tantas ele diz: tem muita gente brava pelos títulos que a gente ganha aqui. Gente, nós estamos discutindo o jogo, o Grêmio tá mal. O Grêmio tá mal, a gente viu o jogo do Botafogo ontem, o Grêmio tá 10 anos atrás. O Grêmio segue com o jogador fora de forma. O Grêmio tem 3 ou 4 caras que não têm fisicamente condição de jogar na primeira divisão do futebol brasileiro. Só que o Grêmio tem, por outro lado, outros bons jogadores que garantem que o Grêmio tem um nível médio lá que consiga fazer enfrentamento com o Atlético Goianiense. Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Quem viu o jogo Botafogo e São Paulo diz: cara, o Grêmio não joga esse jogo aí. O Grêmio não joga esse jogo aí. O Grêmio tá jogando outro jogo. Então vamos ser práticos. Eu quero saber o seguinte: quais são as medidas de contenção financeiras para o Grêmio ficar um pouco mais sadio? Segundo, por que mesmo diante desse custo absurdo que o Grêmio adquire toda hora, não vamos falar que é falta de grana. O Grêmio gastou. O Grêmio arrecadou mais e gastou muito mais. Quase 70 milhões a mais. Aumentou o déficit. E não melhora. Lembrando, a atividade fim do Grêmio é futebol. Então tem que gastar. Não é não gastar. É gastar e cobrar pelo que se gasta. Essa é a discussão. Cobrar pelo que se gasta. Quando tu gasta 2, tu cobra 2. Quando tu gasta 100, tu cobra 100. O Grêmio gasta 100 e cobra 30. Porque não tem cabimento. Ontem o Grêmio foi derrotado pelo Criciúma e nós não podemos reclamar do resultado. O goleiro dos caras foi o melhor em campo? Não. Todos os jogadores deles foram melhores que os nossos jogadores. E agora nós vamos jogar contra um Botafogo que tá de ressaca lá. Que talvez nem vá muito forte para esse jogo. Nós temos que jogar mais, nós temos que lutar mais. Nós temos que botar os melhores caras, nós temos que botar mais forma física. Nós vamos jogar com o Diego Costa até quando? Fisicamente falando. Voltamos àquela coisa de ter um centroavante pesado lá na frente que não marca ninguém. Nós vamos insistir com coisas assim, Reinaldo, João Pedro. Os caras estão mal fisicamente. Mal fisicamente. Mas é bom jogador, chuta de fora da área. Futebol não é isso mais. Números que preocupam. E principalmente a relação dos números com o que se produz no clube. O Grêmio precisa obrigatoriamente
começar a cobrar os números, e aqui chega uma situação importante para os conselheiros do Grêmio, isso aqui não pode estar em vão. Como assim gastar mais com salário se não melhorou o time do Grêmio? Como premiação? Premiação do quê? Tem que conversar. E o Grêmio precisa melhorar. Esse número aqui de 100 milhões de endividamento bancário, que o Grêmio chegou, né? A informação é que aumentou para. E o déficit, que é maior do que o percentual possível do faturamento. O Grêmio fatura perto de 500 milhões, 400 e poucos milhões. E não pode ter um déficit de 58 milhões. Atentem-se a isso. Perder o Profut é perder toda a saúde financeira. Toda a saúde financeira. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.